Na Idade Média, uma única linguiça mal conservada podia matar uma família inteira. Sério? Hoje a gente joga fora iogurte vencido sem nem pensar duas vezes. Eles não tinham geladeira, mas tinham um truque. Um sal especial que vinha com uma impureza, o salitre. Eles só sabiam que esse sal mantinha a carne avermelhada por meses. O que eles não sabiam é que essa substância matava a bactéria mortal do botulismo. Era uma apólice de seguro de vida disfarçada de tempero. E essa história é tão fascinante que decidimos criar uma série inteira sobre isso. Esta é a estreia de Conservação de Alimentos na Idade Média, e este é o nosso primeiro episódio. Então, se você curte esse tipo de segredo histórico, já ativa o sininho para não perder os próximos capítulos. Então, voltando ao assunto, como é que esse truque de camponês virou um processo industrial global? Aquele mesmo ingrediente medieval está hoje no seu presunto e no seu bacon, só que agora ele tem outro nome e outras polêmicas. E por falar em preservar o que é importante, assim como eles usavam sal para garantir a carne do futuro, você pode usar o botão de inscrição para garantir os vídeos do futuro. É a sua salga digital. Para começar, esse truque não era uma opção. Era a principal tecnologia de segurança alimentar da Europa entre os séculos XI e XV, um período governado por um ciclo brutal de abundância e escassez. A sobrevivência dependia da colheita. Um verão ruim significava fome. Por isso, o abate de animais, principalmente porcos, era feito em massa no outono. Era impossível alimentá-los no inverno. Isso criava uma montanha de carne que precisava durar até a primavera. Documentos da época, como o famoso Leviandé de Taillevin, do século XIV, já detalhavam o uso de sal e especiarias. Mas o segredo não estava só aí. O que eles não sabiam é que a verdadeira mágica vinha de uma impureza no sal da época, o salitre, ou nitrato de potássio. Essa substância, sem que eles entendessem a química, inibia o crescimento da bactéria mortal Clostridium botulinum. Era a diferença entre uma refeição segura e um veneno. Isso transformou o sal em um ativo geopolítico. Controlar as fontes, como as minas de Wieliczka, na Polônia, ou as salinas de Guérande, na França, era como controlar o petróleo hoje. Era poder puro. Esse poder era tão concreto que gerava impostos específicos, como a famosa gabelle, na França, um dos principais commodities que sustentava cidades, exércitos e até as grandes navegações que viriam depois. Esse cenário de vida ou morte não era abstrato, era ditado pelo calendário. A vida medieval era uma batalha constante contra as estações. O outono era a época do trabalho frenético e da fartura, com o abate dos animais. Pensa nisso, um único porco de 100 quilos, criado com dificuldade durante o ano, rendia de 50 a 60 quilos de carne e gordura, uma reserva de calorias essencial. O desafio era fazer essa reserva durar de 4 a 6 meses, atravessando todo o inverno e o início da primavera. Esse período era conhecido como a Estação da Fome. Sem refrigeração, a falha não era um prejuízo, era uma sentença de morte. A gente sabe que isso era uma operação crítica e planejada porque aparece em registros oficiais. Os Pipe Rolls ingleses, por exemplo, detalham a quantidade exata de sal que cada propriedade senhorial precisava estocar para a salga anual. Era contabilidade de sobrevivência. Para a gente aqui no Brasil, a analogia mais próxima é a importância do charque e da carne de sol no sertão antes da eletricidade. Não era uma questão de gosto, era a única forma de ter proteína durante a seca. E se a técnica era vital, o seu principal ingrediente era ainda mais. Rotas comerciais inteiras, como a Alte Salzstrasse, na Alemanha, existiam só para transportar esse ouro branco. Eram tão importantes quanto as rotas da seda. A importância era tão antiga que a palavra salário vem do latim salarium, o pagamento em sal dado aos soldados romanos. Na Idade Média, o custo podia ser altíssimo para os mais pobres. Em 1343, o rei francês Filipe VI oficializou a gabelle, um monopólio estatal que se tornou um dos impostos mais odiados da história da França. Percebe a dimensão? O Estado controlando o acesso ao ingrediente que te mantinha vivo. As minas de Wieliczka, na Polônia, em 1343, produziam mais de 7.000 toneladas por ano. Quem controlava isso, controlava a capacidade de nações inteiras de alimentar seus exércitos e populações. Essa necessidade de preservar, combinada com os recursos locais, não criou apenas segurança. Criou cultura. Foi daí que nasceu a charcutaria. O termo vem do francês chair, carne, e cuit,
cozida ou preparada. Era a arte de transformar o porco em algo duradouro. A partir do século XV, a coisa ficou tão séria que surgiram as corporações de ofício, as guildes de charcutiers. Elas regulamentavam a produção e a venda, garantindo um padrão de qualidade. Já era uma proto-indústria. E as variações regionais são um reflexo direto da geografia. O clima seco da Espanha e da Itália era perfeito para a cura ao ar livre, o que nos deu o jamón ibérico e o prosciutto de Parma. Já no clima úmido e frio da Alemanha, a defumação era essencial, criando o presunto da Floresta Negra. Cada produto era uma resposta direta ao clima, ao tipo de sal disponível e às especiarias locais. A sobrevivência virou identidade cultural. É impressionante como uma necessidade básica gerou tanta diversidade. Poucos conhecem essa parte da história. Se foi novo para você, considere curtir. Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. E comenta aí, qual dessas especialidades você já provou? Mas o que unia todas essas tradições era aquele segredo que mencionei no início, a impureza no sal. O verdadeiro truque estava no salitre, o nitrato de potássio, que aparecia como impureza natural do sal de rocha de certas regiões. Os produtores notaram empiricamente, por observação, que o sal de alguns lugares era simplesmente melhor. O que eles viam era a cor. Em vez do marrom acinzentado da carne só com sal, a carne ficava com um tom rosado, saudável. O que eles não sabiam é que o nitrato se convertia em nitrito durante a cura, e o nitrito reagia com a mioglobina da carne, fixando essa cor. E a partir do século XIV, o salitre se tornou duplamente estratégico. Era o principal componente da pólvora. De repente, o mesmo ingrediente que garantia a comida no prato também garantia a vitória no campo de batalha. Vê só a importância disso. A demanda era tanta que boticários e alquimistas desenvolveram métodos para purificá-lo, muitas vezes raspando o salitre que se formava em paredes de estábulos e adegas, resultado da decomposição de matéria orgânica. Era uma ciência prática nascendo do zero. Ok. Então eles tinham o sal e às vezes o salitre. Como isso virava presunto na prática? Basicamente existiam dois métodos principais, a salga a seco e a salmoura. A salga a seco era um processo meticuloso. A peça de carne, como um pernil, era esfregada com uma mistura de sal grosso, salitre e, para os ricos, especiarias como pimenta e cravo. Depois, a carne era empilhada em caixas ou barris e prensada para forçar a saída da umidade. Esse era o ponto-chave, tirar a água para impedir as bactérias. O processo todo levava semanas, às vezes meses, em adegas frescas e ventiladas. Isso não era feito no chute. A proporção dos ingredientes era crucial. Registros de mosteiros beneditinos, por exemplo, mostram fórmulas precisas, conhecimento que era passado de mestre para aprendiz como um segredo profissional. A outra opção, a salmoura, era mais rápida. A carne era simplesmente mergulhada numa solução de água e sal. O problema é que o resultado era extremamente salgado e precisava ser lavado em água por horas antes de ser consumido. Mas o resultado final ia muito além do sabor ou da durabilidade. Ele tinha um impacto visual e, mais importante, sanitário. O primeiro impacto era visual. A cor avermelhada que o salitre proporcionava era um sinal de qualidade. Nas feiras das cidades, um presunto rosado vendia muito mais que um acinzentado. Era marketing medieval, baseado numa reação química que ninguém entendia. Mas o benefício real era invisível e salvava vidas. O nitrito que vinha do salitre é um poderoso agente antimicrobiano. Ele não mata qualquer bactéria, ele é específico. Seu alvo principal é justamente o Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo, uma intoxicação alimentar brutal e quase sempre fatal na época. Percebe? O salitre era a única barreira contra essa ameaça. Honestamente, uma única linguiça mal curada podia matar uma família inteira. Eles não sabiam o que era uma bactéria, mas a experiência ensinou a associar o sal bom, aquele com salitre, à ausência do veneno da carne. Era conhecimento empírico que valia a própria vida. E esse valor não era apenas individual, ele escalou para nações inteiras. A capacidade de produzir carne conservada em massa redesenhou a economia medieval.
Cidades em crescimento, como Paris e Londres, agora podiam finalmente ser abastecidas com proteína vinda de áreas rurais distantes, sustentando populações maiores. Mas o impacto mais dramático foi militar. Exércitos em campanha, como os que lutaram na longa Guerra dos 100 Anos, dependiam de barris de carne salgada e toucinho para se manterem no campo por meses. A logística de guerra mudou para sempre. Pouco depois, essa mesma tecnologia se tornou o combustível da era das grandes navegações. A habilidade de estocar proteína que não estragava foi o pré-requisito logístico para as viagens de Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Sem a charcutaria medieval, a expansão europeia teria sido logisticamente impossível. Basicamente, a salga de um porco no quintal foi o protótipo do sistema de rações militares que alimenta soldados até hoje. Essa logística de impérios, no entanto, não era exclusividade europeia. No Brasil, necessidades semelhantes criaram tradições próprias. A carne de sol do Nordeste e o charque do Sul são adaptações diretas da salga a seco, usando o nosso sol e vento para desidratar a carne. O charque, em particular, foi a base econômica do Rio Grande do Sul e, brutalmente, o alimento que sustentou a população escravizada nos ciclos do ouro e do café. Era a moeda de proteína do Brasil colônia e império. A imigração europeia, no final do século XIX, trouxe as receitas originais. Italianos popularizaram o salame e a copa no sul e sudeste, enquanto alemães trouxeram suas linguiças e defumados. Polos como Bragança Paulista e a Serra Gaúcha nasceram dessa fusão. A feijoada, um prato símbolo nacional, é um testemunho vivo dessa história, unindo as carnes salgadas que literalmente construíram o país. Tanto aqui quanto na Europa, o processo era uma arte baseada na observação, até que a ciência decidiu revelar o segredo. A revolução aconteceu no final do século XIX. Cientistas alemães, investigando o processo de cura, finalmente isolaram e identificaram o nitrato e o nitrito como os agentes químicos responsáveis pela cor e pela conservação. Foi o ponto de virada. A partir do início do século XX, a indústria alimentícia nascente abandonou a dependência do sal com impurezas. Passou a adicionar quantidades precisas de nitrito de sódio e nitrato de sódio diretamente na mistura. O truque medieval foi decodificado, transformado em fórmula e preparado para a escala industrial. O conhecimento empírico do artesão foi substituído pela precisão do químico de alimentos. Esse foi o momento exato em que a cozinha se encontrou com o laboratório, um princípio que hoje define toda a indústria de alimentos. Se você está descobrindo como a história molda o que você come, inscreva-se no canal. Lançamos vídeos como este toda semana, conectando o passado diretamente ao seu prato. E o resultado dessa equação química está na sua geladeira agora mesmo. Ao comprar bacon, presunto, salame ou salsicha hoje, a lista de ingredientes quase sempre inclui nitrito de sódio, código INS 250, ou nitrato de sódio, INS 251. Eles são os descendentes diretos do salitre medieval. A indústria moderna usa o chamado sal de cura, uma mistura de sal comum com uma porcentagem pequena e controlada de nitrito, geralmente 6,25%. Muitas vezes ele é tingido de rosa para evitar que seja confundido com sal de cozinha. A função é exatamente a mesma da Idade Média: fixar a cor rosada, desenvolver o sabor característico de curado e, o mais importante, impedir o crescimento da bactéria do botulismo. A tecnologia que garantia a sobrevivência de um camponês em 1350 é a mesma que garante a segurança do seu sanduíche hoje. Mas se a química é a mesma, a escala e a velocidade são de outro universo. O contraste é gritante. O charcutier medieval dependia dos sentidos: o cheiro da adega, a textura da carne, a cor do mofo nobre. O processo era lento, levando de meses a anos, sujeito às variações do clima. Cada peça era única. Hoje, numa fábrica, o processo é acelerado e controlado por máquinas. Injetoras automáticas distribuem a salmoura em segundos. Câmaras de maturação controlam temperatura e umidade com precisão de computador. Aditivos como o eritorbato de sódio aceleram a reação de cura. O que levava um ano para um artesão em Parma, a indústria pode simular em semanas. A escala é maciça,
A produção é de milhares de toneladas, com uniformidade absoluta. O artesão foi substituído pela linha de produção. Essa eficiência, porém, mudou o foco do nosso medo. Na Idade Média, o risco era a falha na cura. A morte por botulismo era um perigo real. Hoje, com o controle industrial, esse risco é quase nulo em produtos comerciais. O debate sobre segurança mudou completamente. A preocupação moderna é que os nitritos, sobre altas temperaturas, como ao fritar bacon, podem formar nitrosaminas, compostos potencialmente cancerígenos. Isso levou agências como a Anvisa a impor limites estritos, tipicamente 150 partes por milhão. A busca por alternativas, como extratos de aipo e espinafre, ricos em nitratos naturais, é a mais nova evolução nessa saga milenar. A mesma substância que nos salvou de um veneno agudo, agora é investigada por seus efeitos a longo prazo. E essa tensão entre necessidade e consequência sempre existiu, variando conforme a classe social. Para um camponês, a cura era funcional, usava sal grosso, talvez cinzas para secar e ervas do quintal. O objetivo era a sobrevivência. Para um senhor feudal, o processo era um símbolo de status. Envolvia especiarias caríssimas como pimenta e noz moscada, que também tinham propriedades antimicrobianas. Geograficamente, o sul da Europa, seco e quente, aperfeiçoou a cura ao ar livre, nos dando o prosciutto. O norte, frio e úmido, precisou da defumação como uma camada extra de proteção. Essas receitas eram segredos guardados primeiro por famílias, depois por corporações de ofício. Essas guildas criaram os primeiros padrões de qualidade, protegendo suas especialidades. Foi, na prática, a invenção da denominação de origem controlada, séculos antes do termo existir. E essa proteção de segredos, essa exclusividade, foi a primeira coisa que a indústria demoliu. O objetivo não era mais preservar uma tradição regional, mas sim patentear uma fórmula química. O segredo deixou de ser do mestre e passou a ser do laboratório, trancado a 7 chaves, não para proteger a arte, mas para garantir o monopólio da produção em massa. É uma característica curiosa da nossa espécie, não acha? Não basta aprender um truque. Nós precisamos dissecá-lo, transformá-lo numa equação fria e replicável, para que nenhum artesão imprevisível atrapalhe a linha de produção. A alma do processo, a sua história e suas variações viraram apenas um gargalo a ser otimizado. E o mais irônico é que hoje pagamos uma fortuna por qualquer coisa que tenha a palavra artesanal no rótulo. Nós glorificamos a ineficiência que passamos séculos tentando eliminar. É a nossa penitência gourmet por termos transformado sobrevivência em commodity, vendida em fatias perfeitamente uniformes e embaladas a vácuo. Se você não quer que a história da sua comida seja só um código no verso da embalagem, já se inscreve, porque no próximo vídeo a gente vai investigar a guerra química que acontece hoje para substituir esses nitritos. E pense bem, quantas fórmulas você engole todo dia sem ter a menor ideia do que elas realmente significam? Afinal, o ingrediente que nos salvou de um veneno rápido virou um suspeito de veneno lento.